dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso bondoso e poderoso Deus possa inundar os nossos corações, de forma que a glória de Deus possa ser resplandecida em nossas vidas, para que muitas pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, não só pelas palavras que nós dissermos, mas também, principalmente, pelo testemunho que dermos. Amados, vamos à nossa lição bíblica diária, hoje, terça-feira. Vamos dar continuidade ao estudo da lição desta semana, que tem como título Os Propósitos de Deus, né? Ontem, na segunda-feira, nós estudamos claramente que o propósito de Deus não era exatamente o costume dos homens. Os homens tinham o costume de abençoar o filho mais velho, o primogênito. Inclusive, era uma regra comum, né, para os comuns, né? Mas o Senhor resolveu amar a Jacó e rejeitar Esaú. Jacó era o mais moço, e ele recebeu, sendo o mais jovem, o mais novo, a bênção da primogenitura, que, segundo o homem carnal, era para o filho mais velho. E o Senhor mostrou com isso que o julgamento perfeito é o dele, porque ele age segundo o Espírito. A índole do homem, o que está lá no seu espírito, e não segundo a aparência e não segundo o fervor da carne, o homem exterior. Ele está transmitindo isso, né? Porque se Deus fosse escolher pela carne, o pecado ia vencer, a mentira ia vencer, e o homem verdadeiro, espiritual, na sua essência, iria perder, né? E aí nós vimos também, na segunda pergunta de ontem, a pergunta 4 da lição, quando o próprio Paulo pergunta, e Deus é injusto por causa disso? Não, de maneira nenhuma, responde ele, né? Porque ele disse lá que o Senhor disse a Moisés, né? Quando Moisés iria falar com o faraó lá no Egito, olha, Moisés, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Não é segundo o que você acha, viu, Moisés? Não é segundo o seu julgamento, porque você não sabe quem merece misericórdia. Você não sabe quem necessita de misericórdia. Você não conhece o coração? Então, quem decide sou eu, né? Quem terá misericórdia, quem decide sou eu, quem receberá da compaixão. Olha que coisa linda, né? Isso é o que o Senhor está dizendo a Moisés, justamente para revelar para Moisés que o homem não tem esse poder, o homem não tem essa capacidade de fazer esse nível de julgamento espiritual, já que o homem não tem o poder de sondar o outro homem como Deus tem, né? Então, hoje, na pergunta 5, a primeira pergunta de hoje, a terça-feira, diz assim: Jacó e Isaque foram escolhidos como filhos da promessa. Primeiro, Isaque é o verdadeiro filho da promessa no tipo, né? E Jacó é a linhagem dessa promessa, né? Porque se esforçaram no segundo a presciência de Deus. Eles eram filhos da promessa segundo o esforço deles, segundo a beleza da sua carne, eles tinham algo diferente no DNA, era assim? Ou foi segundo a presciência de Deus, a onisciência que analisa o espírito, a índole do homem, a predisposição lá no seu íntimo para o bem ou para o mal? Será que foi assim? Romanos 9,16 diz assim, ó: portanto, isso não depende do desejo do homem, claro, ou do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. O que é que isso não depende? Né? O que ele acabou de dizer. Para eu ter misericórdia ou ter compaixão de alguém, isso não depende do desejo humano, do esforço humano para que ele alcance. Ele cita no texto anterior, né, o versículo 15,
ele usa terei misericórdia, terei compaixão. Ele usa misericórdia e compaixão, são as duas palavras, né? É por isso que no verso seguinte, ele também vai usar duas palavras, desejo e esforço. Desejo, equiparadamente, não é a pessoa que tem desejo de misericórdia, porque ela deseja que eu tenha misericórdia por ela, que ela vai ter. Não é pelo esforço humano que eles vão tocar o meu coração para que eu tenha compaixão deles. Isso não cabe ao ser humano. O ser humano não pode me forçar para que eu possa ser misericordioso por ele ou tenha compaixão dele. Não depende do ser humano, é isso que ele está dizendo. Não depende do desejo nem da força do ser humano, mas depende da misericórdia de Deus, depende da graça de Deus. E essa graça sempre vai ser concedida ou não, mediante a análise, a Bíblia não fala análise, a Bíblia fala esquadrinhamento que Deus faz nos corações, faz na mente do homem, e Deus sabe qual é o seu desejo, qual é a sua índole, se ele, mas ele se vestiu parecendo um cordeirinho, ele tem aparência perfeita de piedade, mas lá dentro do coração, né, como são os psicopatas, né? Os psicopatas se apresentam como as pessoas mais ajudadoras, as pessoas que mais disponíveis para ajudar, a aparência de boa pessoa, de piedoso, né? Aí de repente a gente tem aquela notícia, olha, pegou uma criancinha, estuprou e matou, né? Aí você diz, mas como é que pode? Era alguém tão calmo, alguém tão solícito, alguém tão gentil, né? Olha só, aí você tem essa surpresa, porque nós, seres humanos, não conseguimos enxergar o que está lá por trás. Por isso que não depende do ser humano, mas depende de Deus. Só Deus pode dizer assim, a misericórdia é justa para aquele já não é. A misericórdia, 100% da misericórdia, para aquele dá certo, para aquele só é 70%, para aquele só é 10%, para aquele é 30%. Só Deus pode fazer isso. É isso que Paulo está dizendo, que nós não devemos entrar no mérito para querer julgar Deus agora, mas Deus foi injusto com aquela criança, com aquele idoso, com aquela nação, com aquele povo. Não, isso não cabe a nós. Não cabe porque, devido à nossa limitação, nós não somos criadores, nós somos criaturas, então não temos essa capacidade. Paulo deixa bem claro isso, para que a gente somente confie no Senhor. E essa confiança gere fé, gere justificação, e aí realmente o homem receba de Deus o que ele precisa receber, a sua graça salvadora. Continuando, amados, ainda Paulo explicando o que ele está tentando explicar para o povo, né? Que não depende daquela visão do judeu, o judeu dizia assim, não, né? Como eles disseram para Cristo, como eles tentaram dizer para Cristo, nós não carecemos de um Salvador, nós somos um povo justo. Como é que tu diz, né, que a gente precisa arrepender e converter, Jesus? Se a gente já é o povo justo, a gente já está salvo, e como é que tu vem dizer isso? Então Jesus tentou dizer várias vezes para os judeus, mas eles não entenderam, achando que era um povo privilegiado, que era um privilegiado por ter recebido o conhecimento, a palavra, né? Por ter visto a glória de Deus, não porque Deus fizesse acepção de pessoas, fazendo deles uma carne especial, não tem isso para Deus. Né? E então, diante dessa verdade, Paulo está tentando dizer aqui, obviamente, mostrando ali para o judeu que não depende da força dele, não depende do DNA dele. Deus é quem julga, não depende de eu falar a língua hebraica, não depende de eu morar em Israel, não depende se eu tenho o sangue de Davi, o homem cujo coração de Deus, que eu seja descendente direto de Abraão, pai da fé. Não, isso não vale nada. Se eu não tiver a fé dele, se eu não tiver a justiça dele, né, não andar no caminho de justiça que eles andaram, o que adianta? Então não depende do homem, da carne do homem, depende justamente do Deus espiritual que analisa o espírito das pessoas para lhe dar a devida recompensa. Se ele quiser ter misericórdia, ter compaixão, assim é, né? Por isso que a sexta pergunta diz assim, que exemplo Paulo usa para afirmar que é segundo os propósitos de Deus
e não segundo, né, a ideia e as convicções do homem, segundo a visão do homem, segundo o que o homem entende. Não. Vamos ver. Romanos 9, versículo 17 fala assim: pois a Escritura diz ao Faraó, ou a Escritura diz sobre Faraó, eu o levantarei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Então, o que o Senhor está dizendo aqui? Ora, eu permiti que esse faraó, no caso lá, né, a história aponta que provavelmente seja o Ramsés, lá no tempo de Moisés, né? O contexto aqui ele está falando de Moisés. O faraó de Moisés é quem Deus envia Moisés para dizer a esse faraó, né? Então, o Senhor está dizendo lá, ó, eu levantei esse faraó, esse homem do coração duro, esse homem prepotente, esse homem orgulhoso, né? Justamente com um propósito, para que este homem orgulhoso que não tem jeito, que eu mandei 10 pragas, provando para o planeta Terra inteiro que ele não se converte porque ele tem a índole má, eu não posso usar de misericórdia contra ele, não é? Eu não posso usar de piedade, né, em favor dele, como ele diz lá, né, os dois textos, né, de compaixão, né, misericórdia e compaixão. Né, e até muita gente não entende quando o texto bíblico diz assim: eu endurecerei o coração de Faraó para que ele não deixe meu povo ir. Uma força de expressão na língua hebraica que muita gente, ignorante no conhecimento bíblico, pensa assim: olha, então foi Deus quem endureceu, que Deus é o mal, porque Deus é quem faz o homem mal e Deus é quem salva. Deus salva quem ele quer e mata quem ele quer. Então Deus não foi com a cara de Faraó e então endureceu o coração dele. Então Faraó queria se converter, mas a culpa foi de Deus que endureceu o coração para ele não aceitar. Tem gente que pensa assim. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo assim, olha, Faraó é tão orgulhoso que quando eu mandar uma praga lá, e eu tenho que mandar essa praga, para que o povo inteiro saiba que ele tem que liberar o meu povo à força, porque pela paz ele não vai liberar, então eu tenho que mostrar força. Mas quanto mais eu mandar praga, mais o orgulho dele aumenta, porque ele quer me enfrentar. Então, quando Deus diz, eu endurecerei o coração de Faraó, ele não está dizendo que ele é quem endureceu. Ele está dizendo que as ações necessárias que ele ia mandar em forma de 10 pragas, essa questão fazia com que Faraó, que tinha sede de enfrentamento, porque ele queria ser um Deus, queria dizer na sua biografia, eu venci um Deus dos hebreus. Esse tipo de orgulho ele tinha no coração, que quanto mais Deus mandava praga, mais ele queria enfrentar Deus. Né? Então é nesse sentido que o texto está dizendo que Deus, eu vou endurecer. Não é que Deus quis endurecer, é que Deus teve que mandar essas medidas necessárias, porque era a única forma do povo ser liberto. E então Deus aproveita e diz assim, o Senhor diz assim claramente, olha, porque o coração dele é duro nesse sentido, eu, em cima dele, vou realizar o meu propósito. Assim como Deus vai realizar um propósito em cima de Satanás que não teve jeito. Satanás pensa que está no domínio de tudo, que vai controlar tudo, mas Deus é quem está no controle de tudo. Quando Satanás pensa que está no controle, todas as ações que ele está fazendo já está dentro do propósito de Deus para a sua própria condenação justa e para a condenação de todos aqueles que estão se rebelando, estão com as atitudes dele, né? Embora travestido de crente, travestido de cristão, né? Travestido de servo de Cristo. Olha só que coisa interessante. Então, ele diz bem claro aqui, eu o levantei Faraó com este propósito. Qual o propósito? Ele deixa bem claro. É que esse homem poderoso, o homem mais poderoso na época dele do Egito, o Egito dominava do extremo lá da Babilônia, a Etiópia embaixo e até lá em cima, né? As 4 regiões no mar Mediterrâneo e tudo mais, dominava tudo. Diz o texto bíblico que Faraó era o dominador do mundo naquela época. Então, o homem mais poderoso do mundo, cuja a religião dele já o proclamava como um semideus, e depois da sua morte ele se transformaria num deus, parece que o faraó queria que botasse na sua biografia que ele era, ainda em vida como homem, um semideus,
venceu até os deuses, né? Porque a sua memória para o povo do Egito era que ele era um Deus poderoso depois da sua morte. Por isso que muitos faziam aqueles túmulos, aquelas coisas todas, porque seriam lembrados como deuses, né? Até hoje você vê em filmes do cinema aí, faraós que viraram deuses, homens deuses, né? É terrível essa questão. E é por isso que Deus diz assim, esse homem orgulhoso, cego, com o mesmo espírito de Satanás que um dia cobiçou meu trono, ó, é homem assim que eu uso para justamente mostrar para a terra inteira que ninguém pode ir contra mim. Eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o Criador de tudo, eu sou o único que pode fazer o julgamento justo, confie em mim. Não engrosse o pescoço contra mim. Não queira me desafiar, eu quero lhe dar vida. Mas se você quiser me desafiar, você só vai encontrar a morte, né? Então, assim, são recados, são vários outros recados que a gente pode encontrar nestas falas que Paulo quer passar, e na Bíblia toda, né? Mostrando claramente que ninguém pode ir contra o nome de Deus na terra. Ele quer dar vida a todo mundo. O homem sábio é aquele que aceita a sua vida e torna-se obediente a ele, para que tenha dele o melhor, a vida, a liberdade, tenha tudo isso, né? O caminho da desobediência é o caminho do orgulho, do enfrentamento, no caso de Faraó, e da morte. Então, todo homem que quer ser superpoderoso, Deus usa ele para sua própria vergonha, mas o seu nome é glorificado na vida destes.